Ação. Iniciou. Iniciou? Iniciou. Bom, pessoal, boa noite. Temos 10 pessoas. Não, deixa lá na Esfinge mesmo. Não, é que não eu clicar ali para sair do. Pode ir. Bom, vamos mais um encontro. Esse encontro será gravado. Aqueles que não quiserem aparecer, por favor, desliguem a câmera, né? O Morelli já avisou. Porque o nosso objetivo é divulgar esse conhecimento. Então, qual foi o motivo da escolha desse tema? O motivo da escolha desse tema foi criar um norte dentro de uma série de informações, quase que uma avalanche de informação sobre extraterrestre, sobre constelações, sobre galáxias, e você não consegue fazer um fecho. E o que eu talvez tenha sido intuído nesse sentido de fazer esse tema? Como eu falei anteriormente, eu escolho os temas aleatoriamente, me vem à cabeça, eu escolho. Eu resolvi fazer sobre esse assunto, que eu acho que ele é o assunto raiz. Se você já entende o assunto raiz equivocado, você não vai conseguir avançar, porque a origem já está distorcida ou pouco compreendida. Então eu falei, bom, vamos começar no conhecimento raiz. Eu montei essa transparência, esses slides, usando várias palestras e apresentações que nós fizemos, eu fui enxertando para atingir o objetivo que eu gostaria que fosse atingido. Então, reparem, aqui nós temos a pirâmide Kefren e a esfinge. Por que normalmente eu começo com essa imagem? Porque essa imagem é a imagem raiz. É o rosto de Hermes Trismegisto, com a pirâmide Kefren, que é a mais misteriosa das pirâmides. Então, é a base, é a origem. E o próprio livro, a qual nós recebemos a incumbência de transmitir, chama-se Os Papiros Sagrados de Hermes. Nada mais correlato do que colocar a esfinge, que tem toda uma sabedoria, um conhecimento dentro dela, como nós já falamos em outros encontros, eventos, e possibilitamos avançar mais nesse tema, na egiptologia, as primeiras raças, as primeiras dinastias, que não é o foco dessa palestra de hoje, né? E na pirâmide Kefren tem as tábuas de esmeralda, muito falado, pouco compreendido, que foi gravado por Hermes, que na verdade é uma síntese consciencial. Hermes é uma síntese consciencial. Esse é o nome grego do que os egípcios chamavam de Tote. E o que é Tote? Tote é Osíris manifestado. Ficou difícil? Isso aí não, né? Nós já falamos sobre isso outras vezes. Osíris seria assim, o campo espiritual. Tote é o espírito encarnado. Pegaram aí a ideia? Tudo tem uma simbologia e um conhecimento por trás. Tá. E os gregos nominaram Tote de Hermes, o Trimegisto, porque se encerra dentro dele as três grandes verdades das três humanidades que fizeram a criação do ser humano, dando os seus princípios para o ser humano. Bom, então vamos passar para a seguinte. Em 1959, com o aparecimento do Mestre Acron, o início da Era de Aquário, a era de abertura do conhecimento da sabedoria. Nós temos aí ao lado a foto do venerável Mestre Acron, que foi sumo pontífice de Merenés e o primeiro faraó da segunda dinastia. Tem no livro, assim como os ciclos de Ra, 1 e 2, o verde e o branco, a história das nossas famílias daquela época de 5.000 anos atrás. E aí vem explicando
que ele, em 59, veio com a incumbência de reunir a terceira família espiritual, que é o porta-voz da própria entidade, e passar essa sabedoria para que ela seja desenterrada para o ser humano, e principalmente para aqueles que têm interesse e já estão ficando aptos a compreender. Aí onde eu entro nesse aspecto? Entro porque estou complementando com mais duas pessoas, nós, a última etapa dessa missão. Como disse o mestre Akron em 20 de janeiro de 2003, chegou a hora de desenterrar a sabedoria que a fraternidade branca ocultou nas areias do deserto, do Egito. Tá bom? Vamos para a seguinte. O mestre Akron sempre esteve envolvido com a divulgação da sabedoria ao longo desses 5.000 anos. O presente momento é de preparação de um grande advento. Outro Lotus, que é o Lotus, o Avatar, deverá surgir para reger uma nova etapa evolutiva e necessitará do amor e da sabedoria dos homens de boa vontade. O mestre Akron dizia que todos deveriam estar preparados para as mudanças que virão. Uma das perguntas que foi feita lá atrás, se a Terra seria destruída. E ele falou, não haverá destruição, haverá transformação. É claro que isso aí pode ter uma dupla compreensão. Destruição no sentido pleno. Não acredito que aconteça isso. Mas alguns movimentos geológicos irão ocorrer naturalmente como uma forma de purificação da psicosfera do próprio planeta, muito carregada no momento atual. Nesse cenário de preparação para a manifestação do Avatar, é que foi necessário a manifestação do Mestre Akron, através de um processo de incorporação, por intermédio de 2 médios já falecidos, que foram a razão da transmissão de todo esse conhecimento e sabedoria. Essa terceira família foi reunida a partir de 59, e esse trabalho, com o último da família, que foi o Roberto Braga, que faleceu em 2012. E nós, eu e mais 2 pessoas, recebemos a incumbência em 2003, 20 de janeiro, com o comparecimento do próprio mestre, num ritual que ele fez conosco. Aí tem aí 21 anos. Curiosamente, hein, que data interessante, as 21 energias, 21 anos. Tá bom, e essa frase aí foi ele nos disse quando ele compareceu. Essa que está em azul. Chegou a hora de desenterrar a sabedoria enterrada pela fraternidade branca das areias caldeiras do deserto. Isso foram palavras dele. Foram ditas por ele. Vamos passar para outra? Vamos. Esse livro é a base, a raiz de toda essa sabedoria. Os Papiros Sagrados de Hermes. Ele é um livro que tem uma complexidade. Ele trabalha com o esoterismo com S, a preparação metapsíquica e metafísica de cada um, onde você tem cosmogênese, antropogênese. Nós vamos tratar hoje, basicamente, da cosmogênese. Mas depois, no livro, você caminha para a antropogênese e o estudo do ser humano, das raças raiz, famílias espirituais, entidades, mediunidade, chakras e a parte da antropogênese. Então, o que está escrito aí é a raiz desse conhecimento da sabedoria. Vamos para a seguinte? Vamos. E esse livro é as histórias de vovô Benedito. Era um desejo do mestre que ele trabalhe a sabedoria, mas de uma forma infanto-juvenil. Não é um livro infantil, ele é um infanto-juvenil, que seria, digamos assim, co-irmão
dos papiros sagrados. Claro que não com aquela profundidade, mas que existe muito conhecimento embutido em todos esses livros. Digo para vocês que até hoje eu estudo esses livros. Eu leio, releio, já de uma maneira pontual. Eu pego um assunto e vou ler, vem na minha cabeça, vou ler aquilo ali. E toda hora tem um descortinamento, um conhecimento aprofundado, uma descoberta, sempre tem. Sempre tem. Ele é infinito. Esse livro é infinito. Ele é um livro de cabeceira para ser sempre estudado. Nós já traduzimos os papiros sagrados de Hermes para o inglês e o espanhol. E a história de vovô Benedito, temos em espanhol, fazendo em inglês, para botar na Amazon, botar no nosso site, para quem quiser baixar, expandir esse conhecimento para o exterior. Nós estamos agora finalizando alguns retoques nas gravuras das histórias do vovô Benedito. Bom, vamos passar para frente? Para outro? Aqui no meu, dá licença, aqui no meu, continuam pedindo para entrar. No meu também. Pode liberar, E aqui não tem problema. alguém mandou uma mensagem e aqui não tem ninguém. Eu vou pedir para que pede para clicar 2 vezes. Mas quem puder entrar... Agora eu recebi alguém. Então, tá, uma tal de Laura, né? Eu não lembro dela. Ela botou aqui, ó. Paula. Guardando para entrar na reunião. Lobby, o que é? Hã? Exibir lobby. É onde fica, às vezes, a pessoa que não aparece aqui. E a gente, para ele entrar, temos que fazer bater nome. Eu tenho medo. Cadê o seu? Como? Eu tenho receio de bater a coisa aqui e eu sair também, porque eu não sei mexer. Não, então deixa. O que foi, dona Mabel? Tem Caduceu, Edna, Flash Gordon, Graça Caetano, Isabela, Lena, Lázaro. Então, Mabel, você que não está com receio, vai liberando o pessoal. Tem? Não, ela mexe bem nisso aí. Vai liberando. Agora eu já não, né? Certas coisas eu não. Eu estou Se você inscrita. tem mais. Não. Hein, Quando a gente tem dúvida, a dúvida Antônia, trava. estou inscrita. A Cida. Eu Olha, estou vendo tudo. Entrou. Entrou? Maria Aparecida, aí subiu a meio. Não, eu A sumi. Maria... Eu sumi porque eu estou mexendo. Eu estou botando entrar. Não, a Maria Aparecida chegou. Chegou. Paula. Isso, entrou no balancete de janeiro. Silvia Ferraz. Entendeu? Aqui. Nós estamos tratando da prestação de contas de 2023. Nós sequer temos contas de janeiro para mostrar para eles. Vamos lá. Eu já estou com o balancete na mão. Ô, Luiz, eu estou ouvindo a voz do Luiz aqui, da Cida. Não, a Cida eu já vi aqui. Luiz. Para mudar o quadro. Mas não entrei. Não, deixa aí. Tá. Você está conseguindo liberar, Morelli, as pessoas? Nem todos estão aparecendo aqui, não sei por quê. Acho que são 4 grupos. Aí, agora apareceu uma aqui, Mara. Mara. Na reunião estão 14. 15. Entrou 15 com a Mara. É isso Vou aí. segurar um pouquinho para entrar mais gente, né? Porque senão agora eu já vou entrar realmente no... Oi, Oi. eu sou a Graça Caetano e já estou aqui vendo tudo. Então Tá tá bom, bom. Graça. Valeu. Silvia Ferraz está querendo entrar. E para mim não aparece. Eu vou ter que, acho que, criar uma maneira... Talvez porque acho que o Ademar pôs o link lá e eu coloquei
Quem tiver com problema de... Mas o link é o mesmo, né? O link é o mesmo. Mas a pessoa clica lá e eu só mandei para o curso 4 papiros. E aí o Ademar copiou do curso para 4 papiros e depois dos outros 3. Eu acho que Isso, quem mais clica... alguns lugares. Quem clica... na próxima vez eu vou pôr nos 4. Eu acho que o link não chega a mim, porque não fui eu, que não está uma conexão direta. Eu vou até avisar para eles saírem e entrar no curso 4. Vou colocar uma... descobri o problema. Descobri não, acho, né? 14 na reunião. Então caiu alguém, porque chegou a ser 15 quando entrou uma última. Silvia Maria Ferraz. Está perfeito, está perfeito. Parece, eu sou aqui, tá? Eu estou copiando o link, estou pondo nos outros para ver se... E foi pago em dezembro? Foi pago alguma taxa para ele? Então, eu acho que nem tem que contar nada, porque nós estamos falando só dele. Só dele, até 30 de dezembro. Nem deve colocar nada, porque nem em dezembro não tinha acontecido um acidente. Que engraçado, mas não era para ter esse problema, né? Quem manda... Não, nas outras vezes não aconteceu. Ainda está só para para mim assumir o controle. Você vai falar? Eu, hein? Pode assumir aí. Não, eu não sei o que fazer. Eu não mexo muito com esse programa. Eu sou louca. Aí eu começo a mandar entrar todo mundo, aí vocês vão ficar falando comigo. Você está doida? Não, Baby, não se preocupa, Não, mas para a pessoa querer entrar tem que ter o link. Senão não entra. Não se preocupa, não. Vai liberando. As pessoas ficam preocupadas. Se cair, a gente restabelece. Aí não, eu vou voltar para o apresentador. Ai, só rindo. Mas antes rir do que chorar. É verdade. Bom, vou continuar aqui. Trabalho espiritual sempre tem uma coisa para dar comum. Eu vou... Espera um pouquinho, eu vou até ler a carta para você que eu fiz. Ainda mais esse agora que eu fiz com um interesse mais específico. Bom, vamos lá, está gravando, depois a gente coloca. Então, essa frase do próprio mestre, que ele diz: somente com a sabedoria conseguiremos nos levantar e caminhar. E essa força crística nos tempos atuais é a sabedoria. Essa eu recebi, essa informação. Tanto que é de cima do mestre Acron, de baixo fui eu que recebia. Vamos passar para a seguinte. Bom, aqui nós temos o nosso pai e mãe solar, que é o Sol. Nós temos o pai e a mãe solar. Tudo bem? Eu vou botar no viva voz, você pelo menos ouve, tá? Viu, Helene? Pelo menos você ouve. Tá? Fica tranquilo, porque você foi... Entendeu? Porque você vai ouvir é importante. Aqui nós temos a imagem do Sol, que é o nosso pai e mãe solar. Vocês não têm ideia da dimensão que é esse ser.
Então, vocês vão entender que o círculo não se passa, como é dito por algumas escolas de iniciação, fala a respeito do nosso sistema. Aí nós temos o Sol. Agora nós vamos ver o Sol na sua plenitude. Passa para o de baixo, o Morelli, por favor. Essa é a imagem do Sol. Bom, olha, nós temos agora nesse gráfico, que consta do livro Os Papiros Sagrados de Hermes, você tem o quarto logóis solar. Olha, mas são 7 logóis. Ou quarto Kumara solar, é a mesma coisa. Então, vocês imaginam, esse quarto logóis solar, o Kumara, eu vou fazer um adendo. O que é um Kumara? Isso é um termo que muita gente usa. Alguém saberia dizer o que é um Kumara? Um Kumara é uma síntese consciencial de uma humanidade, de um planeta. Não é um ser, mas é um ser síntese. Então, vocês estão vendo aí o quarto logóis solar. O quarto logóis solar, ele compõe um setenário que são 7 logóis. Então, vocês veem a dimensão disso. Só que o quarto logóis solar, ele é composto de 7 sistemas planetários. Olha o tamanho disso. Olha os bilhões e bilhões de anos que tem o Sol. Então, aquela informação que o universo tem 12 bilhões de anos, ela é totalmente equivocada. Totalmente equivocada. Você não tem nesse setenário, você tem o sistema planetário, onde Mercúrio foi um quarto planeta. Esse sistema terminou. Teve um outro sistema planetário, onde Marte foi um planeta, quarto, como a Terra é hoje, terminou. Teve um outro sistema planetário, onde a Lua, que não é essa Lua, foi um planeta, que é muito comentado pela Blavatsky na Teosofia, dos Píteres lunares, que são os pais lunares, que já terminou. E agora nós temos o quarto sistema planetário. Então, vocês estão entendendo a dimensão em termos de cronologia do Sol? Tamanho de conhecimento embarcado nessa consciência solar? É uma coisa que a gente não alcança, não consegue alcançar. Não consegue alcançar. Bom, vamos para o seguinte aqui. Aí nós temos a figura egípcia do disco solar, que é pai e mãe, tudo é duplo. Por isso que as civilizações antigas, é porque tem gente nova que entrou agora, Eliane, aqui eu estou dizendo, todas elas faziam referência ao Sol, porque o Sol é a consciência regente do nosso sistema planetário. Ele não é uma estrela, ele também é uma estrela, onde a estrela corresponde a 1/7 do que é o Sol. Como o meu corpo físico, eu não sou meu corpo físico. O meu corpo físico é 1/7 do que eu sou. O Sol que nós enxergamos é 1/7 do que é o Sol. Então, aí você tem o disco solar. Vamos mais embaixo. Vamos na próxima, Morelli. Aí é também o disco solar, é uma figura de Akhenaton, que não tem nada a ver com JK, fazendo adoração ao Sol, a Aton, como os egípcios chamavam, Aton. Eu já contei essa história de Aton, de Amon, Amon-Ra, Amon-Re, qual foi a incompreensão do próprio Akhenaton em querer terminar com os sacerdotes de Amon e adorar Aton. Tinha uma razão superior, mas não havia necessidade. Bom, vamos para frente. Mais um? Agora vamos chegar no nosso sistema planetário. Vocês lembram que eu falei que o quarto logói em 7 tem
o nosso sistema planetário agora e mais aqueles outros 3. Teve Mercúrio, Marte, Lua. E tem agora o 4º. Eu sei que para alguns isso é muito subjetivo, mas eu não posso me furtar a deturpar a sabedoria, porque esse assunto é um assunto oculto, que está sendo, tanto que o mestre Chakron botou, desenterrar a sabedoria. Nós vamos agora entrar no nosso sistema planetário. Desce um pouquinho, Morelli. Então, nós temos aquele sistema planetário onde Mercúrio fez o papel da sua experiência como humanidade, que nós estamos fazendo agora, durou simplesmente 330 bilhões de anos. O sistema planetário seguinte, onde Marte fez a sua experiência, durou 330 bilhões de anos. O sistema planetário subsequente, o lunar, que fez a sua experiência também 330 bilhões. Esses 3 sistemas, dando um somatório de 990 bilhões de anos, formou o lado imanifestado desse sistema planetário agora que nós estamos vivendo. Olha o tempo, a dimensão disso aí. Isso não é dito. E depois, no final, quando eu entrar nas palavras dos mestres, vocês vão entender o porquê da razão dessa palestra que eu estou fazendo agora, essa apresentação. E eu peço que vocês, dentro do que entenderam, passem adiante. O único objetivo meu é que as pessoas passem. Eu já falei isso, o meu objetivo e a minha missão é transmitir a sabedoria. Vamos para a próxima, Morelli, por favor. Vamos. Mas isso, no próprio livro, ele usa manhã, 330 bilhões, tarde e noite, né? Sim. Aí vem o Pralaya, que é dito nos maias que há um adormecimento do Sol. Isso é o Pralaya. Tudo aí que foi falado de modo figurado. Aqui nós temos uma figura do Sistema Solar, com seus planetas, nada demais, até Mercúrio, Lua, Terra, aí vem Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano e Plutão. É a família espiritual do Sol, que não é assunto desse falar sobre família espiritual, que nós todos temos uma, e o Sol, como uma consciência, também tem uma. Tudo se repete, como disse Hermes ou Tote, assim como em cima, assim embaixo. Tudo é igual. Como tem no tempo de Delfos, homem conhece a ti mesmo e A dona conhecerá Mabel quer falar, hein? o Tá com a universo mão. de Deus. Fala, Mabel. Não, é o seguinte, você está dando a ação dos planetas e acaba de ser referida a existência de mais um planeta fora do sistema, mas fora, além daqueles todos que são conhecidos. Então, Ô, Mabel, tem um planeta que já está dentro do sistema solar, ele é o duplo da Terra, não é físico denso, ele é físico etéreo, e esse é o famoso planeta que vai tragar as pessoas para a experiência. Ele é da própria cadeia terrestre, é o duplo da Terra. Ele já foi percebido pela NASA em 2016, porque eu mesmo vi num site. Porque como é que eles descobriram que tinha alguma coisa? Porque, apesar dele não ser físico denso, ele é físico etéreo, que é o equivalente ao nosso duplo etéreo, e ele alterou a órbita elíptica dos planetas. Porque quando ele entrou, ele fez alteração. E isso é um indicativo que existe uma massa, que existe um corpo ali, fazendo atração dentro do sistema. Só que ele não é visível, porque ele é físico etéreo, que é o nosso duplo etéreo, a forma do corpo físico. Mas já está dentro do nosso sistema.
Isso Bom. não é próprio desse movimento da Terra, de tantos em tantos tempos, ela funciona, inclusive, dentro desse sistema todo, né? A Terra, de vez em quando, fazia esse movimento de peão. Sim, o de translação. Rotação e inclinação, né? De mudança a cada 26 mil anos. 25.920, para ser mais preciso. Eu já arredondei, né? Não, arredondou, tá válido. Tá. Gaivota azul, não era vermelha. Já fosse na prova, já passava. Viu? Tá bom. Parabéns. É porque ele percorre as constelações. Foi legal o que você falou. Por que as constelações? As constelações, cada uma delas dá um princípio ao ser humano, criando um arquétipo para o ser humano. Todo o universo é conectado. Todo o universo é conectado. Mas vamos agora, no ciclo, não se passa do nosso sistema. Vamos para frente, Morelli. Bom, aí nós temos agora o nosso sistema planetário: Saturno, Júpiter e Vênus. 3 planetas habitados por seres com frequências diferentes da nossa. Frequência se entende, dimensão. Vênus, então, a estrela do amanhã, é super comentado pelos Hopis, pelos sumérios, pelos egípcios, porque é aquele que mais interage com o ser humano da Terra. Porque dos 3 é o mais atrasado dentro dessa triplicidade, a humanidade mais atrasada. Mesmo assim, está bilhões de anos à nossa frente. Eles têm o controle das dimensões, da materialização, de materialização, e utilizam algumas naves que são percebidas a olho nu ou não, de acordo com o interesse deles, ou para se fazer mostrar, ou o interesse deles de cumprir alguma tarefa, de interagir de alguma forma. Nós já comentamos isso quando falamos de extraterrestres e humanidades que se atuaram na formação do ser humano. Aí nós temos os planetas raízes, que hoje são cascões, Mercúrio, Marte e Lua. Não existe mais vida nesses planetas, existem apenas restos de vida, mas que eles replicaram Mercúrio em Saturno, Marte em Júpiter e a Lua, que não é essa Lua, em Vênus. Isso eu já falei, não é o foco dessa. Mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, onde Saturno era dito pelos atlantes como Ariurnos, filhos do fogo, Júpiter e Vênus. Cada uma dessas humanidades, atômica, Saturno, subatômico, Júpiter, superetéreo, Vênus, deram um princípio ao ser humano. Deram um princípio e foram responsáveis pela criação do ser humano, obedecendo a uma determinação do próprio Logos solar, o nosso Sol. E lá embaixozinho, quem não pode ver, infelizmente, mas vai ficar gravado, tem o nosso planeta Terra ali, que é o campo de experimentação e evolução nesse momento. Por que a Terra é o ponto fulcral? Porque o ser humano ele está saindo do campo animal para o campo divino. Por isso que todas as atenções são voltadas para o ser humano. Os outros reinos também são divinos, nada é desconectado, mas eles ainda estão muito atrás. O mineral, mais atrasado, o vegetal, um pouco mais à frente, o animal, um pouco mais à frente, e o ser humano agora, que está criando o seu eu superior para aqueles adiantados, se estabelecendo como um ser divino, completando o seu lado divino, que é a transição, que é o que se diz de quinta dimensão. O que é a quinta dimensão? É a formação do corpo búdico, da mente subjetiva superior do ser humano adiantado.
Então, vocês entendam a conexão. Quando o pessoal fala assim, vamos entrar na quinta dimensão. O que é a quinta dimensão? É o plano búdico. O que é a quarta dimensão? É o plano astral. E a terceira dimensão é o que nós estamos. Você vê a conexão do que eu estou falando, porque não é meu. Eu só sou um replicante, um transmissor da sabedoria que o nosso pai e mãe Akron trouxe. E eu cumprindo uma missão, nós cumprimos uma missão com mais algumas pessoas, no sentido de desenterrar a sabedoria e passar uma lógica dentro da dificuldade que o assunto requer. Mas que as pessoas já vão começar a entender que existe muita má interpretação ou conhecimento equivocado sobre isso. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Poliane, você pode perguntar também. Você está só no celular. Se quiser perguntar aqui, eu te ouço. Não? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Não. Então, depois a gente bate um papo. Deixa eu apresentar, porque eu achei importante essa apresentação. Vamos para o seguinte. Bom, aqui nós temos o planeta Terra. Aí as pessoas pensam que a pessoa morre, ela vai para o céu. Não, ela vai para o interior da Terra. Onde estão nossos campos espirituais? Estão para fora do meu corpo físico ou para dentro do meu corpo físico? Para dentro. Então, onde estão os planos espirituais do planeta? Para dentro. Para fora é o éter. Então, aí vocês estão vendo a crosta, o plano mental, o plano astral, o plano búdico e os 3 mundos subterrâneos, que são o Shambhala, o mais avançado, Agartha e Duat, que são ocupados pelas 3 humanidades, Mercúrio, de Saturno, Júpiter e Vênus. Os avançados dessas humanidades estão no interior da Terra e formam o governo espiritual do mundo. O governo espiritual do mundo. E alguns faraós. Os faraós, as primeiras dinastias, todos eles eram extraterrestres. Todos extras. Por quê? Pegando um gancho do que o Morelli falou, antes da primeira dinastia, no período do Zep-Tep, Osíris caminhava junto com os homens. Ou Hermes, ou Tote, caminhava junto com os homens. Quando nós iniciamos a queda do Kali Yuga, esses seres deixaram as suas descendências, porque antes eles eram divinos humanizados e passaram a ser humanos divinizados. Porque eram retardatários de seus sistemas de origem. E essa colocação é importante. Até hoje, existem extraterrestres retardatários, principalmente do sistema lunar, por não haver completado a sua experiência no seu sistema de origem, que, ao término do seu trabalho, das suas missões, retornarão para o seu sistema de origem, que é dentro do sistema solar. Dentro do sistema solar. Estão encarnados como seres humanos. Nós podemos dizer vários aí. Eu vou sugerir 2 só, mas podem ser pessoas desconhecidas. Tesla, Einstein, Mozart, tudo extraterrestre. O venerável Mestre Akron, lunar. Bom, e o Chico Xavier? Também. Tem uns mais próximos aí, né? Tem o Chico, Vivaldo, Vivaldo, talvez o Arigó. Eu não posso afirmar. Mas o Arigó eu não sei, não. Bezerra de Menezes. Tudo extra. O ser humano da Terra ainda não está fazendo isso. E esses seres têm uma diferença em relação ao ser humano da Terra. São aqueles que fazem aquelas perguntas, entre outras. De onde venho, quem eu sou, para onde vou? Esse já é o início da busca pelo retorno à luz.
pelo retorno à luz, ao retorno. O ser humano, ainda na sua caminhada, ainda está envolvido ainda em coisas, na grande maioria, em coisas materiais. A festa, a piscina, a viagem, o carro, a roupa. Não que isso seja para você virar um ashram, longe disso. Todos nós estamos encarnados, temos uma necessidade, mas há uma necessidade para esses que já caminharam um pouco mais de buscar o oculto. O dia a dia já não basta. Ele já começa a buscar algo mais. E para muitos outros, não. O dia a dia já é suficiente. Vamos passar para frente. Bom, agora o que eu coloquei, que eu quis questão de colocar, para vocês entenderem como isso está tendo uma interpretação equivocada. Eu botei os mestres, discípulos e suas mensagens. Helena Blavatsky, Doutrina Secreta, menciona os pínteres lunares. Quem leu a Doutrina Secreta sabe disso. Ela, num pequeno parágrafo, fala, ou na Carta dos Mestres, fala de octurianos. Só um parágrafo. Pínteres lunares, são pais lunares. Geoffrey Hodgson, um médium fantástico. Quem tiver os livros dele, vale a pena ler. Em seu livro, que eu já li alguns, A Vida do Iniciado, menciona as hierarquias do sistema solar. As cartas de Sinet, os Mahatmas a Sinet. Olha, entre aspas, o que foi passado por Sinet. Foi-lhe dito que o nosso conhecimento, ou seja, o conhecimento dos adeptos, não é do ser humano, estava limitado ao nosso sistema solar. Carta 88. Em outra, o Mahatma fala que existem outros mundos, além do nosso sistema solar, mas que eles, os adeptos, sabem disso, mas não acessam nem os mundos, nem o conhecimento deles. Vicente Beltrán Anglada, já li vários livros dele, excelente também. No seu livro A Magia Planetária Organizada e outros de Mistérios de Shambhala, ele o tempo todo fala: o círculo não se passa. O círculo não se passa. O círculo não se passa. Por que eu estou fazendo essa referência? Porque não tem essa comunicação com Pleiades, com Órion, com a galáxia de Andrômeda. Não funciona dessa maneira. Por isso eu estou falando o que esses mestres e discípulos colocaram lá atrás, década de 50. O próprio o general Showa, ele tinha um mestre Moria, que era um dos adeptos, que está nesse caso, que era um dos mestres da Blavatsky. Os adeptos sabem disso, mas não acessam. É como se eu, vou dar um exemplo aqui simplório, eu sei que a Islândia existe, mas eu não sei qual é a cultura da Islândia, qual é o povo que está lá, como eles moram, mas eu sei que existe. Todo o universo é pleno de vida, mas não existe essa comunicação franqueada, sai daqui, vai para lá, volta, vai para lá, volta. Não é dessa forma. Isso é uma interpretação equivocada. Equivocada. Olha, eu mencionei a Blavatsky, Geoffrey Hodgson, Cartas de Sinet, Anglada, General Showa. E se vocês olharem como foi o início da ufologia, ela se pautava principalmente pelo aspecto positivo da ufologia. Você vê que no momento atual parece que querem dar muita ênfase, uma ênfase grande ao negativo, gerando o quê? Uma energia deletéria chamada medo, que alimenta um campo da oitava esfera
que não é um campo natural dos 7 planos do interior da Terra. Os planos da evolução humana. Pois não, alguém quer falar alguma coisa? Estão perguntando por WhatsApp e Capela. Capela é a Lua. Foi uma maneira figurada de eles falarem sobre o sistema lunar. Por que é a Lua? Porque o Chico Xavier, num dos livros, eu já li esse livro, até lancei em amarelo, ele fala assim, que os capelinos geraram a civilização egípcia. Só que fazem trabalhos espirituais até hoje. Só que nós sabemos que a civilização egípcia foram os remanescentes da Atlântida, que eram principalmente os lunares. Você fazendo o link foi uma maneira figurada de falar um assunto ainda que não estava pronto para ser transmitido. Vamos para frente. Na minha opinião, pelo que eu estudei, é o lunar. Vamos à frente aqui. E não é essa lua aí, né? E não é essa lua. Aonde é essa outra lua? Porque se eu não pergunto, ninguém pergunta. Agora, curiosamente, eu quando era garoto, agora é um caso meu, eu ia numa senhora no Rio de Janeiro que ela incorporava um caboclo e uma vovó. Hoje eu entendo que ela era um extra retardatário. A vovó dizia para mim, eu tinha 7 anos, falava assim, essa lua não é a lua. Não é a lua verdadeira. E ela dizia, o interior da Terra é habitado. Para ter esse conhecimento dessa forma, é uma entidade de um ser extraterrestre. Hoje eu reconheço isso. Eu tinha 7 anos. Já buscava conhecer um pouco mais isso aí. Vamos passar um pouquinho à frente. Mas dá um toque onde é essa lua. Não existe mais. Ela não tem mais. Senão a turma vai ficar procurando. Outra coisa. Todo mundo sabe. Outra coisa. Essas construções que são mencionadas na Lua, elas não pertencem a um sistema planetário anterior. Elas foram construídas pelos lemurianos e atlantes extraterrestres que aqui estavam na terceira e na quarta raça raiz, que foram lá e construíram, principalmente os atlantes. Principalmente nesse próprio quem? sistema. Atlantes. Os atlantes. Porque eles tinham tecnologia para ir. E falar, tem construções, foram fabricadas, construídas pelos atlantes extraterrestres, que na ocasião conviviam com o ser humano iniciando sua caminhada, os atlantes extraterrestres, que saíram daqui e foram lá. Dessa terra atual. Um dia precisa fazer uma live sobre os Atlantes e que, quando chegar na 7ª raça, e tiver assim, vai voltar para a 4ª. Vai completar. É porque não, isso, mas eu estou querendo provocar uma próxima, porque se tudo colapsa no 4, se o 4 é a ação, como é que vai terminar no 7? Não termina no 4. Eu sei, Tanto mas é que... Não, não, é só para deixar provocar, estudar mais, ler mais. Qual é o órgão para os egípcios mais importante? É o coração, porque o coração é o 4. Primeiro 4 como subida e o 8º. Ele é o 4 e o 8. Na verdade, é uma mesma coisa. Por isso que na simbologia egípcia, o coração era mais importante que o cérebro. Tudo no Egito tem uma razão de ser. Mesmo as coisas mais curiosas, por exemplo, o escaravelho, já falei sobre isso. Eles adoravam o escaravelho. Não é um inseto. O inseto não representa nada. Agora, o inseto em si. Mas o que o inseto representa? A reencarnação, tanto do próprio cosmos como do ser humano. Por quê? Aquele escaravelho, o escaravelho sagrado, ele nascia dele mesmo, depois, ele nascia, começava a rolar o esterco, quando terminava o relógio de água, ele colocava
um ovo ali, e quando aquele ser nascia, o escaravelho que havia alçado o voo, ele morria. Então, representava o ciclo da reencarnação. Aí a egiptologia atual fala assim, olha como é que esse povo era ignorante, olha como é que eles eram simplórios, adoravam inseto, adoravam pássaro. Aquilo só era uma maneira figurada de mostrar para aqueles, principalmente os humanos, que conviviam com os extras, de uma maneira figurada, o conhecimento oculto. Se eles construíram pirâmides e vê que a gente não sabe hoje, como é que eles seriam simplórios? A Mabel está perguntando aí algo. Diga, Mabel. É uma pergunta mais ou menos relacionada a isso. Há um tempo atrás, cerca de 2 anos, mais ou menos, eu saindo de um determinado lugar, olhei para a região mais ou menos nordeste, por aí, e eu vi uma lua maior do que a nossa, totalmente vermelha. Eu não sei o que é aquilo até hoje, mas ela estava no céu e bem maior, ela praticamente ocupava uma boa parte do céu. Eu não sei o que é aquilo, porque depois eu não vi mais, não me apareceu mais, mas devia ter alguma representação, alguma razão, mas estava mais ou menos na região nordeste. Não era pequena como aparece a nossa Lua, ela era bem maior. Bom, eu não saberia explicar, mas esse planeta que vai passar próximo da Terra, ele é bem maior que a Terra. Estava bem maior que a Terra. Amostra no céu. Bem amostra e era vermelho, totalmente vermelho. Eu acho que ele em algum momento vai se tornar mais visível. Eu acho, quando se aproximar mais. Mas já está dentro do nosso sistema. Agora, recentemente, complementando, a própria Agência Espacial Japonesa falou que entre Saturno e Júpiter tem um corpo. Isso. Há poucos dias até saiu a reportagem no jornal Estado de São Paulo. Em 2016, a alteração foi na órbita de Netuno, de Urano-Netuno. Agora, em 2023, foi em Júpiter-Saturno. Ou seja, ele está se aproximando. A órbita dele é completamente diferente da diferente, órbita dos outros planetas, é o que eles falam. Isso, diferente. Obrigado, Meio. Vamos passar para frente aí. Teve uma outra pergunta aí, só que veio e... o que é o 7 e o 3, né? Mas acho que isso aí depois dá para comentar outra hora. Eu não conseguiria explicar agora, porque fugiria ao escopo. Mas você pode sugerir também algum assunto, se for da minha capacidade de passar, a gente volta a sair, né, no centenário. Tá. Posso fazer mas agora uma ficaria complicado entrar agora com isso. Tem alguém falando, posso fazer uma pergunta? Claro. Vai. É o Caduceu. Fala, Caduceu. Dentro do que o Morelli estava colocando, até pelo trimegismo, o 4 é 1, o 7 é 1. A unidade, o logos criador, quando você vai fazer a numerologia pela teosofia e pelo hermetismo, o 7 acaba voltando à unidade. 7, 4 e 1 são a unidade do logos criador. A se pensar a respeito da motivação do 7, como o Aurélio estava questionando aí. Se você for fazer a leitura nesse sentido, o 7 volta à unidade. Entende? Entendi. O 7 é o duplo do 1. E o 4, que é o plano búdico, não é o corpo físico, é o búdico, ele faz a interseção entre o ternário inferior e o ternário superior. Ele faz a junção. Mas isso seria interessante a gente trabalhar o centenário, Caduceu. Se você sugerir isso para a gente trabalhar junto, discutir junto o centenário, seria interessante. O búdico é o 4, que é o fecho. Que faz a junção do ternário superior divino e o ternário inferior é humano. E o ser humano... No trimegismo, o 3 forma um triângulo que acaba sendo o 4, certo? A manifestação. Sim.
Porque Nesse- no ocultismo, o 3, tudo tem uma síntese. Então, por exemplo, o isso. que é um triângulo? O triângulo são 3 lados. Mas a figura do triângulo é a 4ª coisa. Isso, Sempre tem uma síntese. exatamente. Agora, isso é conhecimento oculto. As pessoas não sabem por quê. E Repetem, mas não entendem. 3 é o 4, porque é a síntese o 7 é o 8. O 7 forma o 8, que é a síntese de todos os 7. Isso. Sempre tem uma síntese, sempre. Sempre é uma síntese. Que eu li do Pietro Baldi, A Grande Síntese. É um livro complexo, mas é interessante. Não, mas de uma maneira simplória, tudo que é essência é trino, espaço, tempo, consciência, Unidade. enfim. E quaternária é ação. Por isso que o ser humano é setenário. Ele é trino de essência, mental superior, búdico e átomo, quaternário de procedência, físico, etérico, astral e mental inferior, setenário no cômputo. Tudo vai. No fim, a síntese dá 8, depois volta para o 4 na raça raiz. Vamos embora, que senão nós não saímos disso aqui. Vamos lá para o Vou seguinte. desligar. Vai ficar interessante. As transparências que eu coloquei aqui. Vai lá, vamos para o próximo. O próximo é o próximo, não é esse, não, né? Não, é o outro, é isso. Aí. Utilidade e extraterrestre. Bom, aí palavras do Mestre Acron nos papiros. Disse o nosso venerável Mestre Acron: escutai, se nós estamos fadados e indicados a fazer a nossa evolução nesse planeta, como sairmos dele? Uma pergunta. Julgam que o espaço nos pertence. Também somos limitados. Tudo, portanto, se passa do plano em que vós estáis, o físico, para baixo, para o interior da Terra. Acima é outra coisa, é o hálito divino. Acima é aquilo que conheceis como o incriado. Isso está planos, ciclos, dimensões, página 200, na versão do web, do web do Papiros. Outra frase, disse o venerável Mestre Acron: a evolução humana se passa do plano em que estás, a crosta terrestre, para baixo. Não se pode dissociar a evolução humana dos planos de evolução do planeta. Não existem planos especialmente para o ser humano. O ser humano é parte integrante do planeta, assim como os outros 3 reinos também o são. Vamos para o seguinte, também na página 207. Mas isso, Esse é que eu acho mais importante. Essa página varia da edição, do web, hein? é da edição que está no PDF. Vamos para frente. O importante é ouvir. Bom, esse eu acho até mais importante. Palavras do Mestre Acron, outras. Nosso sistema solar. A esse sistema solar, o planeta terráqueo pertence. Os seres que nele vivem, nós, logicamente, como integrantes do sistema solar e do próprio planeta Terra, também jamais sairão daqui. Quando saírem, sairá no conjunto de todo dele, integrado em Ra, nosso Sol, ou em Amon-Ra, o Deus no Sol, como ovelhas tangidas pelo seu pastor na imensidão da matemática dos tempos. Por que eu acho importante o que falou? Agora vamos fazer um brainstorm aqui sobre as mensagens que chegam. Aí chega um ser e fala assim: o médium interpreta como vindo de Órion. Aí ele fala: senhores, meus amados, estamos fazendo a transição planetária. Aí eu pergunto, pela imensidão do que eu apresentei do Sol, pela imensidão das humanidades que aqui estão nesse sistema, além de nós, qual é o nível de mensagem que nós recebemos que necessita vir de uma outra galáxia?
Vocês já escutaram alguma que alguma entidade ou algum extraterrestre pertencente ao nosso próprio sistema solar não haveria de ter condição de falar? Para pensar, para analisar. E o que nós aprendemos num nível inconsciente, não consciente? Bem, boa pergunta. Vamos passar para cima, do eu superior, da mente subjetiva. Passemos para frente, que aí esse também vai ficar bem interessante. Olha, a mediunidade e o extraterrestre, os livros, os papiros sagrados de Hermes. Os médios, que têm sua ligação de origem com os mundos de Duarte ou Agartha, podem interpretar as mensagens vindas através de suas mentes subjetivas como sendo de seres de fora de nosso planeta, que a mente concreta ou personalidade distorce, deturpa ou modifica. E a pessoa acha que veio de outra galáxia, de outra constelação, de outra fora do nosso sistema solar. Livros, papiros, sagrados de Hermes. Eu acho interessante o que o mestre colocou, porque isso foi colocado na década de 50, início de 60. Nem se falava em canalização, em outras galáxias, outras constelações. E ele, já prevendo o que iria ocorrer, colocou isso no livro. E, por fim, vamos no seguinte. Aí a gente termina essa parte. Por gentileza, Moreira. Já foi. Extraterrestre nenhum comparece ao nosso planeta para dar mensagens que competem aos que estão no interior da Terra. Os outros que aqui vêm terão que sujeitar-se à obediência desse comando. Do livro Os Papiros Sagrados de Hermes. O que agora nós entramos na parte do nosso Facebook? O que eu quis mostrar nessa explanação, que eu trabalhei um pouco mais do que os encontros anteriores? Que está tudo no sistema solar. Que não exista vida em outras galáxias. Essas 12 constelações que o Sol percorre, que na verdade são 14, 2 ocultas, elas vibram para o nosso sistema planetário atual, para o desenvolvimento de determinados princípios, para o complemento da experiência terrestre, que vai se completar na experiência extraterrestre, que vai completar o Sol, que vai completar a constelação que ele pertence, que vai completar a galáxia a qual nós fazemos parte. E aí eu volto a dizer, todas as mensagens que muitos apresentam como oriundas de outros locais, na minha opinião, estão enquadradas como uma interpretação equivocada, quando realmente não é um animismo. Porque eu não conheço nenhuma mensagem de um determinado grau que seja impossível alguém do nosso sistema transmitir. Se alguém conhecer, pode falar. Eu não sou o senhor da verdade, também sou um estudante como vocês. Não existe nenhum tipo de conhecimento que não são de domínio dessas humanidades extraterrestres, pelas mensagens que nós recebemos. Falar de transição planetária, falar de energia, falar de genética, alguma coisa que seja assim extraordinariamente diferente. Bom, vamos passar para a seguinte. Acabou. Não, tem a foto do... acabou. Depois a gente bota aí, que eu quero botar o nosso contato. Agora, vamos agora entre nós aqui. Já estamos a 1h e 10.
eu não gosto de falar muito sobre isso. Eu sempre tento passar algo estruturado. Não porque eu domino, seja meu. Isso foi o nosso pai e mãe espiritual, o venerável Mestre Akron. Eu só sou um transmissor desse conhecimento. Não sou mestre, não sou nada. Sou um estudioso como vocês, que tive a incumbência com mais 2 pessoas, 3 até, de replicar esse conhecimento, preparando as pessoas, que é a missão do mestre, para o comparecimento do Avatar, mais para frente. Agora, se as pessoas não compreenderem o que está ocorrendo, como compreender quando o advento ocorrer? Como? Então, as pessoas precisam colocar a forma de raciocínio, o discernimento primeiro. Porque se você entrar no YouTube, tem milhões de informações. E eu posso garantir a vocês que vocês não chegam a lugar nenhum. Lugar nenhum. Se não buscar dentro dessas escolas de iniciação, ou escolas esotéricas, principalmente as mais antigas, que trabalharam, se estruturaram, aquilo ali, você não pode ter um conhecimento estruturado. Se você ouvir, um vai falar dos pleidianos, outros de Órion, outro vai falar do cão maior, você não conclui nada. Você ouve e não consegue te extrair um fecho. Jandemar, um outro assunto que eu acho que você deve pensar, além daquele outro que eu falei anteriormente, é sobre a mônada. Antes da mônada, a mônada, porque nós temos um grupo e é bastante estudioso, inclusive na prática, trabalha com vidas anteriores, que são múltiplas, e que uma vira 12, depois cada uma das 12 vira mais 12, dá 144, mas eu queria antes, para manifestar... Eu tenho um resumo, mas você falando em 1 hora, 2, 1 hora e meia, detalhando, eu acho que vai acender uma luz num grupo grande que eu conheço e muitos outros que eu não conheço. Porque, como é que é? Inclusive, essa senhora que está ao seu lado, na minha imagem aqui, que há 6 anos atrás, uns 2 antes da pandemia, me fazia buscar, que é de vidas, ter mais de uma vida sua, mais de uma alma sua vivendo, e tem mesmo. Né? Nós aqui tem 12. Né? A gente achava que era 7, 8, depois chegou a 12, são 12. E isso... 13. Com a gente. Né? 13 é planeta... A gente precisa, inclusive eu também, muitas vezes, nós nos desidentificarmos com a personalidade. Quem está me ouvindo aí, a personalidade é só um holograma. Quando o Divino Mestre Jesus falou, nenhuma ovelha se perderá, ele se refere à mônada. A mônada é a ovelha. Só que a mônada desdobra várias personalidades nas suas famílias espirituais. E aí eu paro por aqui. Então, nós temos uma tendência de achar, eu sou a causa, o alfa e o ômega. Não, nós somos apenas reflexo da mônada. Somos reflexo da mônada. A mônada, ela é neutra. Ela é o eu divino, por excelência. Ela não se perde. Já a personalidade é outra história. Eu sou a personalidade, tanto que eu conheço, e alguns de vocês conhecem também, algumas vivências minhas anteriores. Que, na verdade, essa minha é uma vivência. Mas eu não sou a razão. Eu sou um reflexo, um holograma da mônada. Você é uma página do seu livro. Seu livro terá, segundo os papiros sagrados de Hermes,
terá 686 ou 777 ou 868 páginas, e nós somos uma dessas páginas do nosso livro. Sim, mas o ser humano ele é mais complexo, não sou só eu. É o meu Não, grupo. É o meu você é uma grupo, fração do é o meu todo, grupo uma projeção holográfica. espiritual. Que eu posso falar de família espiritual, já falei aquilo aí, é o grupo. Alma grupo. Alma. É. Mas então, o que eu estou dizendo? A gente precisa se desidentificar. E é Sim, difícil. é difícil. Para vocês tem que Difícil sair porque fora para poder conseguir quando Jesus trabalhar. dizia eu e o Pai somos um só, ele se referia à própria mônada. Eu e o meu eu superior, no caso dele, a mônada, somos um só. Ele é o reflexo, ele é a expressão. Ele não é a causa, ele é a consequência. Ele é a expressão da mônada. Nós somos expressões que pode ser recolhida quando houver necessidade. Tem vários termos aí, pessoas que não é muito comum, que não cumprem missões espirituais, às vezes ocorre delas serem recolhidas. Pessoas que vão comprometer o desenvolvimento da família. É recolhido. O que é recolhido? É morrer. Recolhimento é tirar o sopro. Recolher. Inclusive, outra coisa que é outra está passando por uma beirada aí. Um ovoide. Okay? O ovoide? Um ovoide que for ovoide agora, ou há poucos anos, 10, 100 anos atrás, agora vai ter o ano 2160, que fecha um ciclo. Né? Para chegar no 25.920, é os 2.160 vezes 12 vezes 12. O ovoide é uma morte da alma. Se ele não ele vai se transformar, né? Morte no sentido de vira outra coisa. Ele prejudica o grupo projetado holograficamente. Ele é uma projeção. Ele é uma projeção. A mônada não se perde. Não, mas eu estou dizendo um ovoide que é Nós somos uma projeção. Nós somos uma projeção. Todos nós, todo mundo está ouvindo aqui é uma projeção. Sim. Não é o eu superior. Ao final do processo evolutivo, a mônada comparecerá. Quando terminar a caminhada dela. Como um ser simples. Bom, alguém gostaria de falar? Da ovoide. Ovoide o quê? É uma ovoide aleatória. No momento, ele está se mostrando dessa maneira. Mas, na essência, ele está lá. A centelha divina está lá. Mas ele perdeu uma das vestimentas somente. Mas a essência está lá guardada. Por isso que a gente tem que tratar um obsessor, um mago negro, como se fosse uma centelha divina. Por isso tem que tratar, limpar, encaminhar para o hospital. E não se perderá. Ninguém se perderá. A mônada não se perderá, Meibio. A mônada não se perderá. Não vou entrar mais em detalhe aqui. Ninguém se perde. Hã? Ninguém se perde. Não concordo, mas tem que considerar quem é esse alguém. Porque quem os criou tutela a todos. Mas, não, eu entendi. Mas é importante compreender quem é esse alguém. Sou eu ou minha mônada? Não, tudo bem. A mônada está lá, firme e forte. Bom, mas isso eu não gostaria de entrar muito nesse assunto, não. Isso é mantido, a expressão monádica, todo esse processo, ele é mantido enquanto a mônada, quando começa a sua caminhada, ela é vida e energia. Quando ela termina, ela é vida consciência. Essa caminhada toda, mas é que eu volto a dizer, é a experiência da mônada. Não é da personalidade. A personalidade é só o veículo para que a mônada tenha a sua própria experiência. É difícil para a gente aceitar que nós não somos o principal.
que existe um ser por trás, que realmente ele é que é a razão da nossa própria existência. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Bater um papo, qualquer coisa. Foi muito difícil? Ô, Eliane, foi difícil? Que bom. Depois eu vou botar isso aí, o Morelli faz o tratamento desse encontro, aí a gente bota para as pessoas. Seria bom mesmo que a gente tivesse para poder ler de novo. Eu gostei, aprendi algumas coisas, mas precisa, como diz você, transformar conhecimento. As pessoas, infelizmente, não estou dizendo vocês que comparecem, elas preferem uma má interpretação fácil do que uma verdade que precisa ser estudada e debruçada. Foi essa a dificuldade do momento atual. Porque o assunto, esse assunto que o mestre Acron trouxe, já falei várias vezes isso, era das escolas de iniciação. Isso não era tratado como eu estou conversando aqui. Isso era tratado ocultamente. Isso era oculto. E agora, por determinação dele, é para a gente abrir. Agora, quantos vão compreender? Quantos vão aproveitar? Quantos vão se debruçar? Vai depender de cada um. Eu não tenho interesse nenhum em convencer ninguém. Convencimento zero. Meu objetivo é passar a informação, que também não é minha. Porque eu não sou mestre, não sou guru, não sou nada. Eu só cumpro uma missão de transformar isso numa coisa mais aberta. Para que as pessoas comecem a entender o que foi ocultado. E sendo ocultado, foi distorcido. Sendo distorcido, gerou má interpretação, que muitas vezes não conduz a pessoa a um entendimento de algo. Ela ouve muita coisa, não consegue equacionar essas coisas e acaba pouco auxiliando, de verdade. Por exemplo, o mestre Agron trouxe as 3 humanidades que criaram o ser humano, como outros também trouxeram, a doutrina secreta, as hierarquias do sistema solar, como vários, Anglada, os adeptos. Eu coloquei palavras dos adeptos. Moria, Kutume, os adeptos. Sabe o que eles falaram? Todo o nosso conhecimento se restringe ao nosso sistema solar. Foi dado e recebido pelo nosso sistema solar. Nós estamos falando de mestres. Quantos de nós desconhecem a fraternidade branca que você começou, fez um léuzinho aí sobre ela no início? Essa voz é da Cida, não é? Cadê a Cida? Eu não estou vendo a... É o telefone que está meio ruim, a bateria está fraca. Mas eu conheço a Cida. Cida conhecida velha. Então, a sua voz eu conheço. Agora eu te achei, você não está na coluna aqui. Tá. O que é a fraternidade branca? São essas humanidades extraterrestres. Mas pertence à Terra, vamos dizer. Pertence ao nosso sistema solar. Sim. Tá. Eu mostrei aí. Não se sai do sistema. Não existe isso. Vou sair do sistema, agora vou para a galáxia de Andrômeda. Não existe isso. Eu vou botar uma coisa para a reflexão de vocês. Algumas pessoas falam assim, porque o espírito de determinado ditador foi para Plutão. A personalidade foi para Plutão. Eu pergunto, e vou colocar para vocês terem o discernimento. Se a personalidade é um reflexo da mônada, ela não pode ir para Plutão e a mônada ficar aqui. Então, tem alguma coisa que precisa ser melhor elaborado.
Se O uma que mônada... precisa é ampliar a base do conhecimento para poder aumentar, elevar o conhecimento. Senão, fica em acreditar, ou seja, achar. E aí se engana. E eu não quero que ninguém acredite em mim, eu quero que as pessoas estudem, leiam, Aprenda. veja a lógica. Porque eu abro mão, como eu falei, eu não tenho interesse em nada além de transmitir a sabedoria, que também não é minha. Que as pessoas entendam uma lógica, entendam uma estrutura, entendam uma coerência, exerçam o papel de discernimento, que é o mais importante para o buscador, discernimento. Porque senão, você... O mais importante é o discernimento, ou seja, você vai receber um monte de informação. Você tem que observar e discernir qual é a lógica daquilo. Eu não tenho todas as respostas longe de mim, mas eu estou mostrando uma lógica. Por exemplo, o fulano de tal foi uma pessoa, foi um ditador perverso, maléfico. Ele foi exilado em Plutão. Aí eu pergunto, sim, mas a personalidade não é um reflexo da mônada? A mônada não gera várias encarnações, e cada encarnação de ente da família, várias reencarnações? Então, se essa personalidade foi para Plutão, a mônada foi também exilada, a mônada toda? E os demais? E os demais? Foram todos também? Precisamos meditar. Todos foram para lá? Ou seja, vamos supor, minha mônada, o meu quarto raio monádico, ao qual eu pertenço, tem várias personalidades. Aí eu cometi uma série de impropriedades, uma atitude maléfica, aí eu fui exilado. Mas a minha mônada continuou na Terra e a minha única personalidade foi para Plutão? Foi desconectada? Então, são essas reflexões que a pessoa precisa fazer. Ter o discernimento. E digo mais, quem me ouviu, ou quem comentar, discordem, estudem. Então, a mônada é a centelha divina. Ela não desconecta. Ela fica conectada a todas as personalidades a qual ela anima. Mas tem um ponto, um detalhe aí, dentro do programa Terra, que eu não gostaria de entrar agora. Mas o que eu me refiro é uma personalidade entre várias ser exilada. Mas se ela pertence àquela mônada, a mônada também foi exilada, junto com todas as demais personalidades, e todas as outras pessoas foram para lá? Como é que faz? Então tem que haver uma reflexão. É isso que eu gostaria de passar. Eliane, me desculpe se foi mais intenso, porque você ouviu, mas depois você vê que eu achei interessante você querer entrar, e eu observo muito quem me procura, porque às vezes não é um encaminhamento, às vezes não. Então, eu gostaria que vocês meditassem. Sim, exatamente. Pois não. Diga. Pode falar, Eliane. Mas pelo que você está me dizendo aí, eu fiquei com uma dúvida. Quer dizer, então, que as mônadas, elas ficam no interior da Terra, no planeta Terra? Sim. Mas elas não ficam em caverna. Elas estão numa outra frequência. Eu sempre pensei que ficasse na parte superior da Terra. Não, o exterior é com... Você, por exemplo, se você, uma entidade, quando recebe
o médium recebe uma entidade, ele não se agacha? Não faz aquele movimento em direção mais ao solo da Terra? Porque é de onde vem a energia. A energia vem de dentro, não vem de fora. E a entidade das praias? Você disse que tudo se reporta ao interior da Terra? Para dentro da Terra. Mas são outras frequências, são outras dimensões. Mas no interior ou na parte externa da Terra? Sim, conforme como vai se sutilizando, cada plano astral, você tem 7 subplanos. Cada subplano mais 7 subplanos. Todas elas são para o interior da Terra. Por quê? Porque onde está, como em cima, como embaixo, a lei do Cabalion, Hermes Trismegisto. Onde está o meu corpo espiritual? Para dentro de mim. Não está para fora, está para dentro. Meu corpo astral, meu corpo mental, não está dentro de mim? Onde estão os planos espirituais do planeta Terra? Considerando que a Terra é o corpo, a crosta, para dentro da Terra. Igual a gente. Eu nunca tive representação, sempre tive representação anterior. Mas eu entendi que ela tem lógica. Tudo é para dentro. Onde está meu eu superior? Para fora ou para dentro? Para dentro. Tudo é para dentro. E é tudo sucessivo. São planos interpenetrando outros planos. O mais sutil interpenetra o mais denso. Por exemplo, Shambhala interpenetra a Lagarta, que interpenetra Duarte, que interpenetra o búdico, que interpenetra o astral, que interpenetra o mental, que interpenetra o físico. O mais sutil interpenetra todos. É o que o mestre passou. É a lógica do raciocínio. Por isso, quem estuda os papiros, que é um livro mais difícil, ele começa a entender a lógica, a coisa passa a ter lógica. Ela vai criando uma estrutura, e vai dando uma lógica. E aí, quando você começa a ler, pelo menos no meu caso, outros livros, você começa a entender o processo. O que o outro está dizendo. Que uma das dificuldades que se tem são as nomenclaturas de uma mesma coisa que é dita diferente. 7484 quer fazer uma pergunta, está com a mão erguida. Pode perguntar. Quem é? Não perguntou. Não, vai ver que já perguntou e não apagou a mão. Pode ser. Bom, pessoal, são 9h10. Eu trabalhei um pouco mais porque existe uma enxurrada de informação hoje em dia sobre extraterrestres, que está gerando confusão, está gerando dúvida, e eu achei importante passar essa sabedoria. No sentido de cada um agora, de posse do seu discernimento, da sua concordância ou discordância, do seu estudo, da sua avaliação do que foi comentado e dito, tem uma condição de se posicionar em relação ao que recebe. As informações que chegam. Muita coisa a ser conversada, muita coisa a ser dita, mas, infelizmente, depende de cada um. É impossível falar todas as possibilidades de assunto. Eu tenho dúvidas, estou sempre estudando, dúvidas recentemente esclarecidas, que eu demorei a entender, mas ainda são dúvidas que, por eu já estar estudando há mais tempo, às vezes, normalmente, as pessoas não perguntam sobre elas. Não funciona. Mais alguma coisa, pessoal? Não, só marcada aqui, 2, 3, 4, não estou sugerindo nenhuma, mas a próxima, para que todo mundo mais ou menos se programe. Não vai ser a semana que vem,
E não vai ser daqui Não, 3 meses. eu estou pensando em fazer uma em março, uma por mês. Agora, eu acharia legal as pessoas proporem assuntos. Eu também não sou senhor do senhor do conhecimento. Eu sei, É que o que eu sugiro, de verdade, porque como eu também estudo faz tempo, eu não leio muito, não. Eu estudo mesmo. Busco pedaços, às vezes, de livro, 10 páginas. Porque eu pego. O que eu faço não interessa. Para que a gente consolide uma base para estudar esse tipo de coisas, tem que entender isso. O meu eu superior, a gente faz assim, é para dentro. Tem que começar a ter um conhecimento. A 7ª raça raiz é a última. Não, vai voltar para a quarta. Mas os Atlântida não explodiu, mas foi para a Lua fazer obra. Quer dizer, tem umas coisas, se a pessoa não criar uma base, ou ela acredita ou ela duvida, mas não consegue adquirir o conhecimento. Então, a gente tem que ir consolidando uma base, que nem a mônada. Como é que pode sair uma múltipla, ou mesmo que seja para ir numa outra galáxia? Exato. Esse Mas é interessante. Então, mas se nós não estudarmos, para o cara ter uma consciência que o eu superior dele está dentro dele, que a mônada não pode ter saído, porque senão como é que ficariam as outras? Se essa uma vai, a mônada vai junto, e as outras 144, 143. Quer dizer, eu acredito, sinceramente, que a gente criando uma base de conhecimento, a gente vai subindo. Subindo, o que eu quero dizer, é aumentando o grau de conhecimento, ampliando. Como é que se vai para outra galáxia, mas não vai. Como é que o orixá, eu falei há alguns anos atrás, 4, 5, como é que se subdivide até 173.001, né, 800 e pouco. Quer dizer, se não entender isso, quando você fala o preto velho, principalmente o preto velho abaixo, que é um dos primeiros, você é umbandista? Não, nunca fui. Já fui num centro, mas nunca fui. Eu não acredito nisso como religião, assim como uma ciência a ser estudada. Então, essas coisas todas a gente precisava consolidar para que todos os nossos amigos e colegas, que a gente um vai ajudando o outro, vá crescendo de acordo com o seu discernimento. Mas o que é o discernimento? É ter o conhecimento do que é e do que você disseram, e você sabe que não tem como ser. Então, você distingue o que é do que não é. Se você não tiver se não tiver o conhecimento estrutural, você não tem o discernimento. Aí você passa a acreditar ou duvidar. Dou crédito a esse, porque eu acho que realmente escreveu 20 livros e tal, e não dou crédito àquele. Então, e como nós somos um grupo, se você olhar, uma grande maioria são sempre os mesmos. Pode isso, vai se alargando, são sempre... E a gente tem que... né? Só isso, não quero falar mais, porque senão fala muito. Mas pegar a mônada, pegar as raças, para a gente entender como é que... A gente passa muito rápido. Quem não está por dentro não chega a pegar a informação. Entra, mas não assimila. Passar a informação de uma maneira não muito formal, mas para a pessoa ter uma noção do conceito. Isso. Por exemplo, nós somos o 4º raio de uma mônada, de uma 4ª mônada. Na nossa mônada, o 4º raio, tem 3 famílias espirituais. Cada família espiritual tem 36 personalidades. Bom, que são vezes 12, como os apóstolos, como as mônadas dividem em 12, tem uma série de associações. Tem 12 personalidades. 36 o raio. Aí eu pergunto, bom, essa é uma mônada de um raio. Uma mônada tem 7 raios. Mas eu só estou entrando assim grosseiramente na explicação. Aí a pessoa fala assim, não, eu nasci agora aqui na Terra, olha, são 12
personalidades cada família, no nosso caso. 36, o quarto raio. Aí eu falo, não, eu que sou uma dessas 36, agora eu morri aqui, mas vou nascer lá em Órion. Bom, aí eu pergunto, como é que ficam os outros 35? Vão também todo mundo para lá? Como é que faz? Vai a mônada e os outros 35 ficam aqui? Como é que Então, funciona isso? No Então, caminho. esse é... E quando a gente vem lá de Órion, vem de Vênus, vem de tantos lugares, aonde fica a mônada? Não, aí é outra coisa. É a mônada que Eu vem. lembro. Nós A já gente não era vivemos... nem... A experiência lunar começou dentro desse sistema solar. Órion, essas constelações, elas emitem vibrações, frequências para o desenvolvimento de determinados princípios. Dali vem o Hã? raio que passa pela pirâmide e traz o conhecimento para lá. Mais ou menos. Todo conhecimento que vem dessas constelações tem que forçosamente ser filtrado pelo Logos solar, que é ele que distribui a vida para o planeta Terra, para o sistema solar da Terra. Inclusive amortecer a intensidade da frequência. Vamos pensar na consciência cósmica? Bom, isso aí a gente nem podemos pensar, mas está muito distante de todos nós. Tem que ir indo devagar até chegar lá. Cada consciência está no seu cosmos. Vamos pensar assim que a mônada está lá na consciência cósmica. Sim, a mônada ela está ligada ao Sol. Isso. Fica mais fácil. Estou preocupada se eu sumir porque a bateria acabou, gente. Ah, não, beleza, pessoal. Tá bom. Olha, 21h17, eu vou encerrar. Normalmente os nossos bate-papos são densos. Eu achei importante mencionar isso. Eu gosto de sugestão. Quem quiser entrar em contato, sugerir alguma ideia, não tem problema. Ninguém é senhor da verdade. Eu me coloco como uma pessoa estudiosa, e sempre falei isso. Tenho dúvidas, estudo, não compreendo coisas, como vários de vocês aí, todos. Estou também na caminhada. E estou, paralelo à minha caminhada, tenho essa incumbência de transmitir essa informação e esse conhecimento. Pessoal, agradeço aí a paciência. Boa noite. E depois, se estiver pronto, a gente bota, né? Daqui a semana que vem. Sem pressa. Quando você não... Todos não, aqui e tem que esperar a Microsoft também me devolver, porque... não. Todos fazem aqui... Vamos supor que aqui fosse um grupo de drogados, de tráfico. Ela peneira, porque seria um instrumento dela. Então, ela faz uma revisão para permitir a publicação. Poderia ser... eu nem vou falar para não falar bobagem. Não. E todos aqui fazem de amor. Então, não cabe cobrança. Tá muito bom, pessoal. Todo o seu carinho. Boa noite. Boa noite. Olha, o 7484, faz a gentileza, me pergunta no privado, eu tento responder. Pode mandar um zap para mim, um áudio que eu respondo. Tá bom? Porque já vou adiantar da hora aqui, senão fica muito tarde. Pessoal, até o próximo encontro que eu pretendo fazer em março. Tá, boa noite, então. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu preciso fechar a gravação antes, senão ela fica ligada. Fecha. Desliga o aparelho, não desliga a gravação. Eu nunca vi isso. Quer dizer, vou aprender morrendo. Quer dizer, vou morrer aprendendo. Parar a gravação. Teve um dia que eu larguei de um dia para o outro. Quando liguei o computador, estava gravando ainda. Nada, né? Mas estava. Parou a gravação? Parei. Agora parou. Parei. Agora